grande verdade é que Deus te aceita como você é. De verdade. Eu não tô mentindo ou falando algo louco. Eu não tô tirando o que eu tô dizendo da minha cabeça. Nada disso. Deus te aceita como você é. E o que eu tô falando é sobre sexualidade. Se você é homossexual, lésbica, ou qualquer coisa, qualquer sexualidade que não esteja nos padrões, se você não é hétero, para ser mais direto, saiba que Deus te aceita como você é. Você sendo lésbica, você sendo homossexual, você sendo o que você se identifica, entendeu? Não binário, tudo isso. Você sendo bi, saiba que Deus te aceita. Assim. E eu vou provar aqui nesse vídeo que Deus te aceita. Eu vou provar que Deus, ele te aceita como você é. Que o que você é não é pecado. É o que ele te fez para ser. Quando as pessoas, elas defendem, elas comentam sobre esse tipo de assunto, usando o termo homossexualidade, elas sempre esquecem que existe uma diversidade, que existem pessoas bi, que existem pessoas trans, que existem pessoas não binárias, que existem pessoas pansexuais. Existe uma diversidade de pessoas que não se identificam com a sexualidade padrão. Não são só homossexuais, entendeu? Existe uma diversidade. E, cara, é bom entender isso. Eu lembro que sempre quando eu olhava vídeos assim, sabe? Toda vez que eu via um vídeo sobre isso, sobre esse termo de homossexuais não vão pro céu, eu ficava, cara, meu coração palpitava, eu ficava tão mal, de verdade, aquilo me afetava de uma forma. Porque eu pensava assim, se Deus não me aceita, então eu não quero viver. Por que eu vou continuar vivendo? Pra quê? E sempre eu fugia, sempre eu fugia. Mas sempre que caía um vídeo de paraquedas no, nos vídeos curtos que eu assistia no TikTok, no YouTube, voltava tudo de novo. Tudo. E os comentários só piorava tudo. Era impressionante. Só piorava o meu sentimento. Ou seja, a parte mais difícil da caminhada minha cristã foi essa. A parte mais difícil foi essa. E eu tenho certeza que a parte mais difícil dessa caminhada, para toda essa diversidade de sexo, sexualidades e tudo mais, é essa. É quando a pessoa começa a ser uma pessoa, a seguir Jesus, a seguir Deus, a ser uma pessoa mais cristã, é essa. Pra falar a verdade, gente, muito, cara, é algo muito, é, eu nem sei o que dizer, de verdade, porque é muita coisa. Tem pessoas que nem, nem são cristãs por causa disso, por causa que elas pensam que Deus não aceita elas como é. Transgêneros, seja homem para mulher, mulher para homem, toda essa diversidade de sexualidade. Cara, muitas pessoas elas nem frequentam a igreja por causa disso, de verdade. Porque elas pensam que Deus não aceita elas como elas são. Sabe?
É algo triste pra caramba, de verdade. Triste demais. Mano, eu nem sei o que dizer, de verdade, é algo muito triste. Muitas vezes pode acontecer das pessoas olharem torto, porque quando você realmente, quando algo transparece em você, sabe, algo que mostra que você, por exemplo, uma voz muito fina, ou talvez um visual que não esteja no padrão, meio extravagante, sabe? Podem olhar, podem excluir, podem rir, podem falar coisas pelas suas costas. Isso não acontece só na igreja, acontece na rua. Mas para falar a verdade, todos somos seres humanos e todos os seres humanos são falhos, independente de onde eles estejam. Então, até indo para a igreja, o ser humano é falho, continua sendo falho, infelizmente. E, para falar a verdade, ainda acontece essas coisas. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu quero de verdade que alguém me fala que isso tá mudando. De verdade. Por favor, alguém me fala aqui nos comentários. Porque eu quero ter pelo menos um pouco mais de esperança. Eu quero ter esperança de que eu possa ver alguém com um visual diferente ir pra igreja e simplesmente ser acolhido com amor. E é isso que a gente tem que fazer uns com as outros, uns com os outros. Que Jesus se resplandeça dentro de nós e que a gente mostre cada vez mais esse amor por qualquer pessoa. Me diz uma coisa aí. Se Deus, ele é o criador, um criador, ele tem que ser criativo. Ele tem que ser criativo, simplesmente ele tem que ser autêntico. Ele tem que caprichar na sua criação. A sua criação, ela não pode ter. Pensa em Deus. Você acha mesmo que Deus criou uma diversidade só de coisas? Tem formigas que têm mais de 1000 espécies, sabe? As baratas, por exemplo. Você acha que existe só baratas marrom, aquela que vem do esgoto? Não, existe várias. Da, do, do mesmo corpo, só muda a cor. Entendeu? Então você acha que o Criador do universo criou uma diversidade de coisas que não são coisas repetidas. Ele acha que ele não seria criativo de simplesmente. Ele acha que. Você acha que ele. Tudo bem, é um exemplo que pode ser engraçado. Ou simples demais. Mas, cara, Deus, eu duvido ele criar só hétero pra lá, hétero pra cá e só. Você acha que só isso? Não onde que Deus é repetitivo em tudo que ele faz. Deus não gosta de repetição, gente. Isso tá na Bíblia, pra falar a verdade. Então Deus, ele cria uma diversidade de coisas, não uma coisa só, entendeu? A gente vê isso nas plantas, a gente vê isso nos animais. A gente vê isso, a gente vê uma diversidade, a gente não vê só a mesma coisa, entendeu? Isso é com os humanos. Por que que isso não seria com os humanos? Por quê? Me diz, por quê? Então é interessante olhar por esse lado. Eu gosto muito de olhar por esse lado porque dá pra ver como é que Deus é, entendeu? Eu não julgo os versículos de Paulo e eu também não pego eles como se toda a Bíblia tivesse errada, como se toda a Bíblia tivesse errada. Não é bom levar eles pro dia de hoje, porque eles são daquela época. A época que Paulo, ele colocava a ordem na igreja. A doutrina
era para colocar uma certa ordem. Ou seja, eu não quero dizer que os versículos dele estão errados, porque naquela época pode ser que esteja certo, sabe? E você vai entender o que eu tô falando quando eu explicar direito. Então, antes eu ficava, sabe, antes eu julgava demais, mas eu não julgo mais. O que não é bom é usar esses versículos contra as pessoas, entendeu? Que fazem parte, entendeu? Dessa diversidade, entende? O que não é bom é levar esses versículos e tentar aplicá-los no dia de hoje e simplesmente acreditar cegamente e simplesmente seguir isso nos dias de hoje. Porque não são apenas versículos vazios, tem todo um contexto por trás que você nem imagina. Ou seja, não é bom julgar, ao mesmo tempo que não é bom usar isso, sabe, contra pessoas assim, seja por preconceito ou por simplesmente você ver isso como um dogma e simplesmente repetir, sair repetindo por aí. Só quem realmente passa por isso, passou na vida e passa até hoje, sabe como é que é essa dor, sabe? Sabe realmente o que é viver na pele isso. Porque isso é algo que diz respeito à salvação da sua alma, cara. E diz respeito ao amor de Deus por você. Sabe? Gente, na Bíblia eu já li tantas coisas que eu pensei assim, meu Deus, o amor de Deus não tem limites. O amor de Deus, ele é incompreensível. E às vezes você pega e coloca essa barreira, como se tivesse um limite. Ou seja, a barreira é o quê? Deus não me ama pelo que eu sou. Deus não me ama por algo que eu nem escolhi ser. Porque eu me descobri assim. Mano, isso é algo muito, muito pesado. Muito pesado. Só quem passou ou passa por isso sabe como é. Eu fico pensando em todas as pessoas que não estão vivas hoje. Todas as pessoas que vivem, sabe, vivem sendo infelizes, tentando ser quem não são, escondendo sua verdadeira identidade, vivendo uma vida onde ela esconde quem ela reprime isso. Eu penso também em todas as pessoas que pediram a Deus para que libertasse elas disso. Aí você pensa assim, bom, existem histórias que realmente a pessoa ela vira outra pessoa porque ela pediu para Deus para que tirasse isso dela. E isso apenas significa que para Deus nada é impossível e que Deus sabe como é que é esse peso. Cara, a fé, ela move montanhas, então tudo que você fizer com fé, tudo que você pedir com fé acontece. Apenas significa isso, e não que é uma coisa errada ou tudo mais. Entende? Então vale refletir sobre isso de verdade. Só Deus sabe o peso que é. Se você pensou em desistir de tudo por causa disso, se você pensou em acabar com a sua própria vida, em, sabe, literalmente deixar de existir, esse é um sinal muito forte para você não fazer isso. E essa mensagem que eu vou trazer aqui, isso vai restaurar completamente as suas esperanças, porque eu não tô trazendo essa mensagem por mim próprio. Deus está colocando as palavras certas na minha boca para te ajudar.
você não vai sair desse vídeo a mesma pessoa que entrou. Todo mundo sabe que Sodoma e Gomorra, o pecado lá estava muito forte. Então, um fato é que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, se Deus destruiu a cidade é porque realmente não tinha jeito. Então, por que que eu, por que que eu toquei nesse assunto? Porque é o mesmo contexto. Todo mundo sabe que tem aquela parte daquele famoso versículo lá que aconteceu dos dois anjos irem irem falar com Ló, né? Aí, dois homens tentam uma tentativa de estupro coletivo. Exatamente isso que você ouviu. Aí, por causa disso, gente, não é algo que eu tô tirando da minha cabeça. Até hoje, eu vi de duas pessoas importantes na minha vida que, por causa de tipo, que era homem com homem e tudo mais, que Sodoma e Gomorra foi destruída. Basicamente isso. Por quê? Porque esses dois homens queriam fazer essa atrocidade, essa prática que é repugnante. Eles queriam fazer isso com os anjos que vieram em forma de humanos aqui na Terra. Aí eu te digo que é repugnante para qualquer pessoa fazer isso, seja homem com mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher. Qualquer pessoa que fosse praticar isso seria repugnante aos olhos de Deus. Se fosse duas mulheres lá, seria. Se fosse um homem e uma mulher, também seria. Se fosse duas mulheres, sabe, tentando fazer outras práticas que fossem repugnantes, também seria. Então não é por causa do gênero deles. Entendeu? É isso que eu tô querendo trazer. Aí aconteceu tudo aquilo lá, entendeu? As práticas que Deus fala que eram repugnantes eram práticas que qualquer pessoa fazia, entendeu? Então não era desrespeito ao sexo da pessoa. Então eu resumi muito esse versículo para dizer que não é o fato de serem homens. E eu tenho aqui um versículo que comprova que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. Ouve isso com atenção. O pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16:49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Isso é o próprio Deus falando. Ela e suas irmãs eram orgulhosas, tinham fartura de comida e uma vida confortável. Não ajudavam os pobres e necessitados. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Isso aqui mostra muito quem Deus é e o que realmente importa. É o orgulho, é a falta de hospitalidade, é a arrogância. É realmente algo que Deus sempre condenou, cara, na Bíblia. Os países vivendo confortáveis enquanto os pobres estão lá passando fome, sabe? Isso é algo que Deus sempre condenou. Isso que mostra a essência, cara, de Deus, a essência do que Deus realmente se importa. Cara, você tá entendendo isso? Somente deve estar explodindo aí agora. Esse versículo aqui, Sodoma e Gomorra já tinha destruído há muitos anos atrás, antes desse versículo. Mas esse versículo que Deus mostra em Ezequiel, ele contextualiza o porquê que Sodoma e Gomorra foi destruída. No caso, irmã Sodoma, ele fala que ela e suas irmãs, no caso Samaria e Jerusalém, elas também estavam no mesmo pecado, entendeu? De ter fartura de comida, sabe, muitas pessoas vivendo no bem bom, enquanto outros estavam passando necessidade sem ter o que comer, entendeu? Esse era o pecado de Sodoma e Gomorra e as suas irmãs. Não era nada de desrespeito a duas pessoas juntas, duas pessoas do mesmo sexo juntas. Então, o que eu tô falando aqui não é algo tirado da minha cabeça. É algo
que eu já ouvi de pessoas que, cara, elas falaram a mesma coisa pra mim. Ou seja, imagina só quantas pessoas assim aqui no Brasil estão com essa imagem. Imagina só quantas pessoas resumem tudo, toda essa história em Deus ter destruído Sodoma e Gomorra por causa de homem com homem, sendo que tipo nem era, nem no contexto que eu li aqui, nem era dois homens juntos, tipo, era dois homens tentando abusar de dois anjos. Práticas que seriam repugnantes independentemente do sexo da pessoa, mulher ou homem, mulher fazendo com mulher ou mulher fazendo com homem, ou vice-versa e tudo mais. Por exemplo, imagina só, duas pessoas juntas, duas mulheres juntas. Elas é um casal feliz. É um casal que tem sentimentos um pelo outro. Elas têm uma fidelidade. Elas têm um consentimento. Elas têm um relacionamento fiel. Isso é um relacionamento. Duas pessoas juntas que se gostam, felizes da vida. Sabe? Pensa comigo, isso existia no Império Romano? Pelo menos nesse contexto aqui não. O que Paulo via não era isso. No contexto de duas pessoas tipo do mesmo sexo fazendo, tipo, se relacionando, era de abuso de poder, entendeu? Não era tipo um relacionamento com consentimento, um relacionamento amoroso, duas pessoas que se gostam, que querem ter uma vida juntas, tudo mais. Era um contexto muito mais pesado. E eu, sabe, eu quero muito que esse vídeo não seja derrubado pelo YouTube, porque as coisas que eu vou acabar falando, eu espero que ele não derrube, porque são coisas que eu não sei se eu vou poder censurar, ou se é ruim falar delas. Escuta bem com atenção que eu vou ler. No grego original, Paulo usa essas duas palavras, malakoi, que significa literalmente macios ou efeminados, usada na época para se referir a homens covardes, preguiçosos e rapazes exploradores de forma sexual. E a palavra arsenokoitai, uma palavra que o próprio Paulo inventou, juntando macho e cama. Então, mano, pensa comigo. Essas duas palavras que é do grego da tradução original, que eles traduziram para hoje, muitas palavras assim estão no contexto de tipo homossexual. Essas palavras aqui que eu citei, elas estão traduzidas em muitas bíblias como homossexual. Então, cara, é um problema de tradução de fato. E olha o contexto, mano, o contexto é o mais, sabe? O contexto de covardes, preguiçosos, rapazes exploradores de forma sexual. Então, cara, é algo assim que Paulo via. Então, Paulo, que era um apóstolo de Deus, ele ia conter isso de alguma forma. Por isso que ele escreveu essas coisas, para conter essas coisas, por causa de todo esse contexto. Isso é o que Paulo via. Ele via, sabe? Então, por isso que ele escreveu essas coisas. É o que ele via. Ou seja, não via duas pessoas, sabe, no consentimento, num relacionamento de verdade, amoroso, sem aquele negócio de sexo toda vez, entendeu? Aquele negócio de luxúria, entendeu? Ele não via isso. O que ele via era abuso de poder. Tem outra coisa aqui que eu anotei. Eu não tenho outro telefone ou um tablet para ler, então eu anotei isso aqui. Escuta bem com atenção. Historiadores e linguistas demonstram que arsenokoitai, aquela outra palavra da tradução,
referia-se a exploradores sexuais, econômicos, abusadores ou proxenetas, e não a dois homens em um relacionamento amoroso. Olha para isso, olha o que essa tradução se refere, cara. Abusadores, abusadores, exploradores, de forma, né, que eu já falei, que eu não quero ficar repetindo, porque senão o YouTube vai me notificar, talvez, ou vai derrubar meu vídeo, não sei. Eu nem sei se realmente essas palavras que eu tô falando aqui, se realmente é bom eu estar falando, mas eu não queria, sabe, esconder, eu quero realmente passar esse, todo esse contexto para vocês realmente entenderem do que Paulo está se referindo, é o que ele via, entendeu? E o que realmente essas traduções, o que elas representam, o contexto delas. Então, Paulo não estava condenando dois homens em um relacionamento amoroso, ou duas mulheres, ou ele não estava condenando isso. Ele estava condenando homens que faziam essas práticas de abuso, de exploração, de abuso de poder, de coisas assim. E ele estava certo, porque olha para isso. Olha para isso. São coisas assim que não é algo que trouxe uma imagem boa hoje. Porque muitas pessoas interpretam. Cara, tem coisa que você, se você não interpretar direito na Bíblia, você vê Deus como um monstro. Ou seja, tudo é questão de interpretação, tudo é questão de estudo. Ou seja, eu tô aqui quebrando essa ideia de que você não pode questionar a vida, a Bíblia. Você pode questionar sim a Bíblia, questionar não é errado. Questionar o que as pessoas falam sem nem pensar, sem nem, sabe, pesquisar sobre, sem nem ter uma visão mais crítica, não é errado. Pelo contrário, eu tenho certeza que Deus gosta de pessoas assim, sabe? Eu tenho certeza disso. Ou seja, eu não tô falando que tá errado os versículos, porque todo esse contexto, quando você pega assim todo esse contexto, você vê assim, Paulo estava certo. Então eu quero que você entenda de verdade o que eu tô falando. Eu tô sendo equilibrado no que eu tô falando. E todas essas verdades aqui que eu falei, todas essas coisas aqui que eu falei, não são coisas que você simplesmente você tira da sua cabeça e começa a falar. São coisas que teve historiadores para que pesquisam sobre o passado, que tentam entender o passado, ao invés de ficar repetindo dogmas tradicionais. Eles tentam entender o contexto de todo o passado. Então, olha isso. Para quem foram descobertas essas verdades? Por quem foram descobertas essas verdades? Foram descobertas por e documentadas por historiadores, arqueólogos, linguistas, que são especialistas em línguas antigas como o grego e o hebraico, e teólogos, pesquisadores. Olha o tanto de pessoas que se dedicam a realmente entender o passado a fundo, a entender toda a raiz de uma tradução, todo o contexto, toda a raiz de uma tradução de um livro que tem mais de 2000 anos. Cara, eu não quero que você pare de ler a Bíblia por causa dessas coisas, por causa desses sentimentos que esses, esses versículos te causaram. Agora que você realmente sabe o contexto, você vê que realmente Paulo não está errado. Mas o sentimento que passa quando você lê esses livros, quando você lê esses versículos, principalmente se for uma tradução diferente, é um sentimento ruim, eu sei. Mas agora que você tem essa visão, não vai ser mais. Então, tudo que eu estou falando aqui é com equilíbrio. Eu não estou demonizando o Paulo,
de Tarso, porque muitas coisas que eles escreveram são coisas sim importantes, muitas coisas. Não estou desvalorizando a Bíblia, não estou desvalorizando nada disso. Então entenda com amor tudo que eu estou falando, por favor, eu te peço. Eu não estou julgando nada, eu não estou demonizando absolutamente nada. Eu estou só realmente te ajudando porque esse é algo de Deus mesmo. Deus quer, Deus quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer realmente ressignificar tudo isso que você passou. E você sabia que até na natureza existe isso, existe homossexualidade, existe vários gêneros, várias sexualidades, até na natureza. Então por que com os humanos seriam diferentes? Os cisnes, por exemplo, eles têm casais de cisnes homossexuais, os casais de cisnes homossexuais, eles realmente um acasala com a fêmea. Quando ela tem o ovo, ele a tira do ninho ou ela sai voluntariamente. Aí, os dois casais de cisnes do mesmo sexo, eles passam a viver os dois com o filho e defendem o ninho muito bem. Então, cara, não precisa nem de você entender muito disso. Só de você entender o que eu tô falando, que até na natureza existe isso, então por que no ser humano não existiria? E para comprovar isso, eu tenho que uma última anotação para fechar com chave de ouro tudo que eu disse. Cientistas já documentaram comportamentos homossexuais, bissexuais e transições de gênero em mais de 1.500 espécies de animais. Eu não preciso nem falar nada, né? Por que com os humanos seria diferente? Por que as pessoas querem simplificar tanto uma coisa? Diante de tudo isso que eu disse, você realmente acha que Deus não te aceita como você é? Você realmente acha que ser quem você é pecado? Que ser quem você é errado? Deus te ama, cara. Deus, Ele te ama. O amor dele por você é infinito. De verdade. Não acha mais que o amor de Deus ele tem limites. Ele ultrapassa todos os limites. O amor de Jesus por nós é inexplicável. Jesus te ama como você é. Vá para Ele agora. Ele tá te amando de verdade. Você não precisa mudar quem você é. Não, não e não. Corra, corra para os braços de Deus agora. Porque Ele tá te amando. Se você pensou em fazer alguma besteira ou, sabe, fazer alguma coisa ruim consigo mesmo, esse é um sinal para você não fazer. Esse é um sinal para você não desistir. Não desista. Porque Deus ele é contigo de verdade. Ele está contigo onde você está, em qualquer situação, na boa, na ruim. Você nem precisa de sentir um arrepio forte para provar que ele está lá com você. Jesus ele te ama tanto. Se ele não te amasse, ele não teria feito a maior prova de amor, aquela humilhação que foi a maior humilhação da história por você. Não ache mais que o amor de Deus
Ele não tem limite. O limite nunca foi esse. Não ache mais que ele tem mais limites, porque ele não tem. Se esse vídeo te ajudou, eu peço muito que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixe um comentário, deixe um like e compartilhe muito esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando desse conteúdo, precisando ver isso. Pessoas que não têm uma esperança a mais, ou que tem apenas uma esperança, que tá por um fio de desistir de tudo. Então, por favor, compartilhe isso. E obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe muito a sua vida.